Uma galera, depois de assistir ao clássico filme da Disney Pixar, Toy Story, ficou se perguntando: pô, cadê o pai do Andy? Afinal, durante todo o desenrolar da trama, ele não dá as caras em momento nenhum. Isso por si só é bem estranho. Esse lance do pai do Andy acabou se tornando, desde o lançamento do filme, um dos maiores mistérios do universo Pixar. E há pouco tempo atrás, Mike Mozart, um grande amigo de John Raft, um dos principais criadores de Toy Story, que infelizmente acabou falecendo em 2005, revelou parte da história do pai do Andy em uma conversa com os Super Carlin Brothers. Mike e Joe sempre almoçaram juntos e durante uma dessas conversas que eles tinham, Joe contou para Mike toda a história do pai do Andy e até mesmo a origem do Woody. E cara, assim, bem sério, essa história é muito louca. A casa onde Andy, sua mãe e a irmã moram, na verdade se trata na casa dos avós de Andy, pais do pai do Andy. E isso pode ser confirmado pelas fotos do pai espalhadas pela casa inteira. Mesmo as fotos sendo semelhantes a Andy, não é ele. É realmente o pai dele, afinal o próprio Andy não usa óculos, né? Então beleza, aquela não é a casa dele, certo? Mas por que diabos eles estão ali? A casa foi dada a eles, eles compraram, será que eles estão hospedados? Bom, pra gente entender o motivo, precisamos voltar um pouco no tempo, lá pros anos 50. Andy tinha a mesma idade que Andy. Sim, o pai do Andy realmente se chamava Andy também. O pai do Andy era fascinado pelo programa do Xerife Woody, que no momento estava fazendo muito sucesso entre as crianças. Todo mundo conhecia aquele programa. Então, o programa lançou uma promoção com edições limitadas de brinquedos da série. Era necessário, para ganhar, juntar 30 caixas de cereal do programa e enviar para eles via correio, para receber o brinquedo. E foi exatamente o que o Andy pai tentou fazer, com muita dedicação. Porém, como nem tudo são flores, Andy conseguiu juntar apenas 7 caixas. Sua família não tinha muito dinheiro, assim não comprando tantas caixas para o garoto. Ele não desistiu e enviou uma cartinha para os estúdios explicando sua situação e o quanto queria ganhar aquele brinquedo. A cartinha era extremamente bonita e bem feita, era toda enfeitada e tal. E, infelizmente, em 1957, o programa do cowboy é cancelado, devido a uma série de fatores. Entre os principais, o sucesso de brinquedos e programas sobre astronautas, pois durante essa época o satélite Sputnik foi o primeiro a ir para o espaço e estava fazendo muito sucesso, todo mundo estava falando só nisso. Lá nos estúdios do Cowboy Woody, trabalhava uma funcionária que acabou achando e lendo a cartinha do Andy pai. Comovida pela história dele e pelo capricho da carta, a cartinha estava bem bonitona. Ela enviou um brinquedo protótipo para o pai de Andy. Afinal, não foram feitos muitos brinquedos do programa, ninguém havia conseguido as 30 caixas ainda. Um detalhe importante para a história é o pai de Andy ter tido poliomielite, doença que ainda era pouco conhecida nos anos 50 e se agravou logo depois que ele ganhou o Woody, obrigando a ser levado para o hospital que obtivesse tratamento. Antes de ir, os pais dele pediram que queimasse todos os seus brinquedos, só que ele simplesmente amava eles, então convenceu os pais de pelo menos salvar 3, o Woody, o Slink e o Senhor Cabeça de Batata. Para proteger esses 3, ele os guardou num baú no seu quarto, que era chaveado. E depois de um tempo, o pai de Andy se recupera da doença e se muda para Seattle. Lá, segundo a história, ele conhece a mãe de Andy e acaba tendo um filho. Depois de 4 anos, a mãe fica grávida da Molly, irmã de Andy. O momento triste da história começa aqui. Mesmo depois de se recuperar da poliomielite, Andy pai sofre com a síndrome pós-polio, que atinge somente quem já teve a doença. A poliomielite volta, só que mais forte ainda, e é bem complicado o paciente resistir e sair vivo dessa. Sabendo que Andy pai provavelmente iria bater as botas em pouco tempo, a família decide voltar para casa em que Andy cresceu e passou sua infância toda, para, reviver algumas lembranças e tal. O Andy filho estava bem abalado e triste com toda a situação, então o pai decide mostrar para ele aquele baú que continha seus brinquedos e dar a chave para o Andy abrir. Andy filho acabou abrindo o baú somente depois que o pai faleceu, vários meses após o velório e depois de já ter superado um pouco do luto. Os brinquedos nem perceberam que era outra criança brincando, pois por terem ficado tanto tempo adormecidos, simplesmente não lembravam de nada, e também porque o Andy filho era bem parecido com o Andy pai. Então, sabendo de tudo isso, a gente pode concluir que, na verdade, quem escreveu na bota do Woody foi o pai de Andy, e não Andy. Afinal, a escrita que o filho fez no Buzz é bem diferente da do Woody. E bom, é basicamente isso a história. E cara, essa teoria aí simplesmente explodiu minha mente.
Se você tiver a fim de receber mais vídeos como esse sobre histórias, teorias, filmes, animações, livros, mistérios, literalmente muita coisa, se inscreve aí, pô. Deixa o like pra incentivar o meu trabalho aqui no YouTube, que eu acabei de começar e, é mais difícil do que eu pensava. Mas é incrível poder compartilhar e falar sobre coisas que eu gosto. Eu sou o Castanha, valeu e até a próxima, galera.